Olá! A nossa missão hoje é mergulhar nos fatos de 10 de dezembro de 2025, mas com um filtro bem específico. A gente quer olhar para o que tem mais chance de aparecer, sabe, em provas de concurso de alto nível. E o que a gente percebe olhando as fontes de hoje é que tem um fio invisível conectando tudo. A tensão em Brasília, a cautela no mercado financeiro e até os discursos lá em Washington. Parece que são todos sintomas de uma busca por estabilidade num mundo que, bom, está cada vez mais imprevisível. Exatamente. É como se todo mundo estivesse buscando novas regras para o jogo, seja na política, na economia ou nas relações internacionais. Perfeito. Então vamos organizar a nossa análise em 3 eixos para facilitar. Primeiro, a política. Tem uma votação crucial na Câmara que tenta, digamos, reescrever as regras da punição e nesse processo acaba testando os limites entre os poderes. Depois a economia, com as decisões sobre juros aqui nos Estados Unidos e uma nova lei para cercar os grandes sonegadores. E por fim, a geopolítica, com os recados bem diretos do Donald Trump que podem redesenhar o cenário aqui para a América do Sul. Ok, vamos começar pelo epicentro de tudo hoje, que foi a aprovação do chamado PL da dosimetria na Câmara. Um projeto com um nome bem técnico, né? Mas com um impacto político, assim, gigantesco. Gigantesco. Para quem ouve o termo dosimetria e já pensa em algo super complicado, vamos tentar traduzir. A Câmara aprovou o texto base, que muda como se calcula o tamanho de uma pena. A questão que todo mundo está fazendo é: por que isso é tão relevante agora? A ponto de poder beneficiar diretamente o ex-presidente Bolsonaro e os condenados pelos atos de 8 de janeiro. É fascinante, né? Como um conceito que a gente vê em manual de direito penal vira a principal notícia do dia. Olha, dosimetria da pena é um tópico clássico em qualquer concurso da área jurídica. É basicamente o passo a passo que o juiz segue para fixar a pena de alguém, indo da pena base até a pena definitiva. O que o projeto faz, na prática, é mexer nas regras desse cálculo, especificamente para os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que são aqueles do 8 de janeiro. E essa mudança na fórmula pode significar uma redução bem considerável nas penas que já foram aplicadas pelo STF. E essa redução tem até um número que foi divulgado, certo? As fontes mencionam uma estimativa que causou muito barulho. Sim, e esse ponto é o que a gente chama de cara de prova. É um tema clássico sobre a aplicação da lei penal no tempo. A lei penal mais benéfica sempre retroage. Ela alcança fatos passados. Segundo o relator, o deputado Paulinho da Força, a pena do Bolsonaro poderia cair para algo em torno de 2 anos e 4 meses. Claro, é preciso dizer que a defesa dele projeta um tempo bem maior. Mas, na prática, é esse número do relator que está pautando a discussão em Brasília. É uma mudança drástica. Uma mudança drástica e que só foi possível por uma articulação política muito ampla, né? O projeto passou com folga e o que me chama a atenção é que teve 82 votos de partidos da base do governo Lula. Ou seja, não foi uma pauta só da oposição. E tem a frase do deputado Hugo Mota, um dos articuladores, que resume bem o espírito da coisa. Ele disse: precisamos virar a página. E essa frase é a chave para entender o movimento todo. Isso é um capítulo assim cristalino do sistema de freios e contrapesos em ação. Como aponta a análise do William Wack, é o Congresso Nacional usando seu poder de legislar para modular, sabe, para dar um contorno diferente às decisões do judiciário. É o legislativo dizendo: olha, a interpretação de vocês foi essa, mas a lei, a regra do jogo, quem define somos nós. E essa narrativa de virar a página é uma tentativa de construir uma saída para a crise institucional que marcou os últimos anos. Soa um pouco como uma anistia. A controvérsia em torno disso é enorme. Enorme. E aí está a matéria-prima para uma excelente questão discursiva, né? De um lado, você tem essa visão de que é um gesto de reconciliação, como diz o Paulinho da Força, algo necessário para a pacificação do país. Do outro lado, e este é um argumento muito forte que vem de partidos como o PSB, existe o alerta para as consequências não intencionais. O texto, do jeito que está, poderia abrir uma brecha para beneficiar não só os condenados do 8 de janeiro,
mas também presos por outros crimes violentos, tipo roubo com uso de arma e até extorsão mediante sequestro. Entendi. Então, na tentativa de resolver um problema que é político, eles podem acabar criando um problema de segurança pública. Ao tentar pacificar o país com esse PL, o Congresso pode, na verdade, estar criando uma nova ferramenta de instabilidade. Pensa bem, ao reabrir penas já definidas, ele sinaliza que qualquer condenação futura por ataques à democracia pode ser politicamente negociada. Isso não vira a página, só deixa em branco para ser reescrita pelo próximo grupo que estiver no poder. É um ponto excelente. E todo esse debate acontece num clima político que está muito longe de ser pacífico. A gente viu aquele episódio da retirada à força do deputado Glauber Braga do plenário. Isso mostra que os ânimos ainda estão muito exaltados. É o sintoma de um ambiente conflagrado. A votação pode ter sido ampla, mas a polarização continua ali, latente, pronta para explodir a qualquer momento. O projeto agora vai para o Senado, onde o debate promete ser igualmente intenso, talvez com mais atenção a essas consequências jurídicas que a gente mencionou. Interessante como o Congresso tenta reescrever as regras do jogo na política. Mas, falando em regras, o mercado financeiro também opera sob regras bem rígidas. E hoje foi um dia de decisões cruciais nesse campo. Tivemos a última superquarta do ano. O que isso significou na prática? A superquarta é sempre um dia de alta tensão para a economia, né? É quando o nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, e o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, anunciam suas taxas de juros. Desta vez, como as fontes já previam, não teve muita surpresa. O Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. Ok, a Selic ficar em 15% não é surpresa. Mas o que eu sempre me pergunto, e acho que muita gente também, é por que o nosso juro base precisa ser tão mais alto que o americano, que está numa faixa muito, muito menor? É só a inflação ou tem algo mais estrutural aí? Ótima pergunta. E a resposta é um conceito-chave que sempre aparece: o risco país. A inflação mais alta é parte da equação, sim, com certeza. Mas o principal fator é a percepção de risco que os investidores têm em relação ao Brasil. Nossas contas públicas são mais frágeis, a trajetória da nossa dívida é preocupante e a instabilidade política, como essa que a gente acabou de discutir, gera incerteza. Então, para atrair capital estrangeiro, a gente precisa oferecer um prêmio, um rendimento muito maior para compensar esse risco. Por isso, nossa Selic é estruturalmente mais alta. Entendi. Então, a decisão de manter em 15% é um sinal de cautela. O BC está dizendo, o cenário ainda é arriscado demais para baixar os juros. E como a decisão do Fed americano entra nessa história? Ela é a outra metade do cérebro da superquarta. É fundamental. Se o Fed sobe os juros por lá, o investimento mais seguro do mundo, que é o título do Tesouro Americano, fica mais atraente. Isso suga dólares do mundo todo, inclusive do Brasil. Com menos dólares circulando aqui, o preço da moeda americana sobe. E dólar mais caro significa pressão na nossa inflação, porque muitos produtos e insumos são cotados em dólar. Então, a decisão do nosso BC está sempre de olho no que o Fed faz. Entender essa dinâmica Selic, juros do Fed, risco país, dólar e inflação é, assim, fundamental para qualquer prova de economia. E a pauta econômica não parou por aí no Congresso. A Câmara também deu sinal verde para o projeto do devedor contumaz, outro nome técnico, mas que mexe com muito dinheiro. E mexe com o princípio fundamental da livre concorrência. O devedor contumaz não é a pessoa que atrasou um imposto, sabe? É o grande sonegador. É a empresa que, de forma sistemática, deliberada, usa o não pagamento de tributos como uma estratégia de negócio. Na prática, ele tem uma vantagem competitiva injusta. Ele quebra o concorrente que paga tudo em dia. Então, basicamente, é o Estado criando uma espécie de Serasa dos supersonegadores para impedi-los de fazer negócio com o próprio governo que eles não pagam. A ironia é forte. A ironia é forte e a medida é necessária. O projeto cria um cadastro específico para esses devedores e impõe sanções bem duras, como, por exemplo, proibi-los de receber benefícios fiscais ou de participar de licitações. É uma ferramenta para aumentar a eficiência da arrecadação, que é um desafio permanente para o Estado brasileiro.
E vale conectar isso a outra notícia do dia: o governo também alterou o marco regulatório das estatais no meio da crise dos Correios. Ambos os movimentos, cada um à sua maneira, são exemplos da atuação do Estado tentando ajustar suas ferramentas de intervenção e regulação na economia. Faz todo sentido. E enquanto o Brasil ajusta suas regras internas, o tabuleiro geopolítico também está em movimento. E as declarações do ex-presidente americano Donald Trump, que foram citadas nas fontes, mandam um recado bem direto para a nossa região. Um recado que não pode ser ignorado de jeito nenhum. As fontes reportam Trump elogiando ataques a barcos na Venezuela e até sugerindo uma ofensiva terrestre. Em outro momento, ele classifica a Europa como decadente. Isso vai muito além da retórica de campanha, sabe? É um vislumbre claro de uma política externa muito mais assertiva, muito mais unilateral, caso ele retorne à Casa Branca. E as implicações para o Brasil seriam imediatas, imagino. A gente fala tanto da instabilidade na fronteira com a Venezuela. Seriam imediatas e profundas. Uma postura agressiva dos Estados Unidos com a Venezuela não só criaria uma crise humanitária e de segurança na nossa fronteira norte, mas também forçaria o Brasil a tomar uma posição num conflito que não nos interessa de forma alguma. Seria um teste de estresse para nossa diplomacia e para nossa capacidade de defender a soberania na Amazônia. E o ataque à Europa como decadente, o que isso significa para a gente? Significa um realinhamento perigoso das placas tectônicas globais. A União Europeia é um parceiro comercial e diplomático vital para o Brasil, com quem a gente compartilha muitos valores, como a defesa do meio ambiente, da democracia. Um governo Trump hostil à Europa e focado numa disputa bilateral com a China colocaria o Brasil numa posição extremamente desconfortável, tendo que se equilibrar entre esses polos. A nossa tradicional política externa de autonomia e pragmatismo seria colocada à prova como poucas vezes na história. E falando em alianças sendo testadas, as fontes trazem uma atualização sobre a Ucrânia, que parece apontar para o mesmo tipo de fissura, né? Sim, e é um ponto que ilustra a fadiga do conflito. De um lado, o presidente Zelensky se diz pronto para eleições. É um aceno para os aliados ocidentais que cobram a manutenção dos processos democráticos, mesmo em tempo de guerra. Mas essa notícia tem que ser lida junto com a análise, citada nas fontes, que vem do Papa. A de que o plano de paz dos Estados Unidos para a Ucrânia estaria, na verdade, enfraquecendo a aliança com a Europa. Por que isso? Qual seria a lógica por trás desse enfraquecimento? Essa análise do Papa é crucial, porque toca no nervo da OTAN. A Europa está exausta financeiramente e politicamente com a guerra. A percepção de que os Estados Unidos podem estar buscando uma saída honrosa, um acordo que talvez não satisfaça os objetivos de segurança de longo prazo dos europeus, cria uma desconfiança profunda. É uma fissura que a Rússia pode explorar muito habilmente. E para o Brasil, uma Europa dividida em um Ocidente menos coeso significa um mundo mais multipolar, mas também mais instável, onde parceiros se tornam menos previsíveis e imprevisíveis. Uau, realmente foi um dia denso. Para quem está nos ouvindo e precisa organizar tudo isso para uma prova, vamos resumir. Quais seriam os 3 tópicos essenciais de hoje? Com certeza. Se a gente tivesse que destacar o essencial para a fixação, eu diria: primeiro, o PL da dosimetria. É preciso entender o conceito técnico, a aplicação aos crimes do 8 de janeiro e, acima de tudo, o seu significado político. Ele é o retrato da disputa de poder entre legislativo e judiciário e da complexa busca por uma pacificação nacional. Segundo, as decisões e movimentos na economia. A Superquarta reforça a relação vital entre os juros no Brasil e nos Estados Unidos, o câmbio e a inflação. Isso é o básico que sempre cai. E o projeto do devedor contumaz é um exemplo prático da estratégia do Estado para fortalecer a arrecadação fiscal, um tema recorrente em direito tributário e administração financeira. E terceiro, os sinais da política externa americana. As falas de Trump sobre Venezuela e Europa não são só retórica, são um alerta sobre como a política interna de uma superpotência pode redesenhar o cenário estratégico para o Brasil, afetando nossa segurança, nosso comércio e nossa posição no mundo. Excelente resumo. E para fechar, como sempre, qual o pensamento final que essa análise toda nos deixa?
aquela reflexão para além da notícia do dia. O debate central do dia sobre o PL da dosimetria gira em torno dessa ideia de virar a página. Isso nos leva a uma questão fundamental, digna de uma prova discursiva de ciência política ou direito constitucional. De que forma e com quais limites o sistema político pode buscar pacificação social sem comprometer a responsabilização por atos que atentam contra as próprias instituições democráticas? Onde termina a anistia e onde começa a justiça? Onde está o equilíbrio entre reconciliação e impunidade? Essa tensão não define apenas este projeto de lei, mas define grande parte dos desafios